Olá, tudo bem? Você tem dúvidas a respeito da redução de jornada de trabalho com a redução proporcional do salário e também quanto à suspensão do contrato de trabalho? Fica comigo que eu vou te responder. Bom, eu vou passar aqui os slides explicando os detalhes, né? Você que teve a redução da sua jornada de trabalho e, consequentemente, a redução proporcional do seu salário em 25%, 50% ou 70%. Ou você que teve o seu contrato de trabalho suspenso. A gente sabe que essa MP ela atinge, né, diretamente os contratos de trabalho e você precisa de estar atento. Bom, eu vou estar explicando aqui está inicialmente minha imagem, eu vou mudar aqui, né, vou passar para trás aqui para vocês verem o slide completamente. Bom, aqui é a MP, né, conforme eu já havia mencionado. E dando continuidade aqui para você entender. Então, os objetivos da MP, vamos lá. Suspensão do contrato de trabalho, que é a suspensão por até 60 dias. Vamos mais à frente comentar sobre isso, mas assim, 60 dias é o prazo máximo de suspensão do contrato e até 60 dias. Então, seu contrato de trabalho ele pode ser, sim, suspenso por 30 dias e depois ser, né, suspendido novamente por mais 30 dias, né, isso aí vai ficar a cargo do empregador, né, de acordo com a necessidade dele. E você tem a redução de jornada com redução de salário. Essa questão é a questão mais importante, não, assim, a mais complicada, a mais complexa, porque você pode ter 3 níveis de redução de jornada de trabalho, né, que é uma redução de 25% da carga horária, 50%, né, quer dizer metade da carga horária, e 70%. Então, por exemplo, uma empresa que o empregado trabalhava 8 horas por dia, se reduzir 50%, por exemplo, o cara vai trabalhar, né, você que é o obreiro, né, o colaborador vai trabalhar 50%, metade desse horário, 4 horas. Então você vai ter uma redução drástica. Consequentemente, se você tem um salário lá de R$ 1.500 por mês, né, vamos pôr R$ 1.500 líquido, né, com os descontos e tal, você vai ter redução de metade disso. Então, você vai passar a receber R$ 750, né? É algo a se pensar, é algo assim, para um pai de família, isso faz muita diferença. Então, vamos lá. Primeiras coisas, né? Primeira projeção que foi feita, né, do programa em si, explicando rapidamente, vou passar rapidamente por esses pontos aqui, para a gente chegar na parte que interessa, que importa, que é a questão do quanto, né, cada pessoa vai receber caso tenha o contrato suspenso ou caso tenha os seus horários de trabalho reduzido. Então, ó, os beneficiados do regime seletista podem ser, né, até a expectativa, a estimativa do governo federal é de até 24 milhões de pessoas, né, de trabalhadores, de colaboradores. Então é um número bastante alto, é muita gente que pode ser beneficiado e são muitos postos de trabalho que deverão assim ser mantidos, né, em meio a essa pandemia toda. Então vamos lá, os objetivos do plano: preservação do emprego e da renda, viabilização, né, da atividade econômica diante da diminuição de atividades e a redução do impacto social. A gente sabe que perder o emprego não é fácil e quando a gente fala de redução de trabalho, de postos de trabalho, a gente sabe que socialmente isso tem um impacto muito grande. E a medida, né, o plano em si, o programa em si, ele tem essa finalidade de reduzir esses impactos. Então vamos lá. Redução da jornada com preservação da renda. Prazo máximo de até 90 dias. Nos casos de redução de jornada, ele pode ser até 90 dias. Então, digamos que seu patrão, né, a empresa, seu chefe chegou até você e falou assim: nós vamos reduzir, porque assim, a gente não quer mandar embora, a gente sabe que isso é passageiro, né? Essa situação é uma situação atípica e passageira, a gente não vai mandar ninguém embora e para isso a gente vai ter que reduzir as horas trabalhadas. Então a gente vai ter que reduzir a carga horária e tal,
a gente trabalhar aí no mínimo, até porque não está tendo movimento econômico, né? A gente está comprando, não está vendendo, está tudo parado. Então, o que vai acontecer? Essa redução ela pode ser de até 90 dias, né? Ou até o final do estado de calamidade pública, né? que foi instalado. Então, o que precisa de entender nesse ponto aqui? Você vai ficar aí até 90 dias, provavelmente, né? Com essa redução de jornada e de salário. Então isso é um impacto grande, isso causa um impacto grande. Então qual que é a ideia? Reduzir, mas você ter uma contrapartida. A gente vai falar sobre essa contrapartida. Então, pactuação por acordo individual escrito entre empregado e empregador. Inclusive teve uma ADI, né, uma ADI, a ADI 6363, que foi editada pelo partido político Rede, né, Rede, se não me engano é Rede de Sustentabilidade, tentando assim, forçar, né, essa ADI, né, o objetivo dela era, né, para ser declarada inconstitucional no aspecto do acordo, né, que o acordo deveria obrigatoriamente passar pelo sindicato, né, isso está lá no artigo 7º da Constituição, artigo 8º da Constituição, então um direito constitucional sim, mas que diante da situação, né, os ministros do STF optaram em manter a MP na sua integralidade, e o acordo ele pode ser sim feito diretamente entre empregado e empregador, né, sem a participação efetiva do sindicato, até porque isso de certa forma ia causar alguns entraves, né, dependendo do sindicato, dependendo, né, da localidade, do tipo de serviço. A gente sabe que situações que envolvem sindicato acabam envolvendo um pouco mais de burocracia, mas assim, enfim. Mas assim, a gente entende, né, o papel do sindicato, que é um papel de fiscalizar, né, de evitar aí qualquer dano ao trabalhador, né, e tem que ser respeitado. Mas diante da pandemia, essa ADI não foi para frente, foi prejudicada, né, e os seus efeitos que ficou vigorando desde quando eles entraram com o pedido que foi no dia 4 ou dia 5, não sei, de abril, né, uns 4, 5 dias depois da entrada em vigor da MP, vigorou por uns 10 dias, né, fez com que vários acordos individuais tivessem de ter o crivo passar pelo sindicato e aí ser aprovado para depois ser encaminhado para o Ministério da Fazenda e Economia, né, que é quem está lidando diretamente com essa situação. Não é o Ministério do Trabalho, né, é o Ministério da Economia. Então, aconteceu isso. Mas enfim, foi resolvido isso e agora continua, né, prevalecendo aquilo que a MP já dizia, que é que o acordo individual ele pode ser feito entre empregado e empregador e não precisa de passar pelo sindicato. Vai manter ali o acordo. Eventualmente, depois, né, quem tiver a curiosidade e quiser saber mais, pode ir lá na MP, no meu site tem a íntegra da MP, tem também no artigo, mas na íntegra da MP vocês vão perceber o seguinte, que lá fala que se houver uma convenção coletiva, né, os termos da convenção elas vão se sobrepor aos termos dos contratos individuais. Então tenha em mente isso, né? De repente você fez um acordo individual, mas depois veio um acordo coletivo. O acordo coletivo ele vai se sobrepor a esse acordo individual. Então vamos lá, estabilidade. Eu coloquei estabilidade dos 2 meses e de mais 2 meses. Essa parte aqui em específico diz respeito à suspensão. Está até errado aqui nesse ponto do slide. Mas no caso de suspensão, como são 60 dias, né, é claro que gozam também dessa mesma prerrogativa, desse mesmo direito, quem teve seu período reduzido. Mas não faz tanto sentido, né, essa estabilidade para quem continua trabalhando. Ela faz mais sentido para quem realmente teve o contrato de trabalho suspenso, e a gente sabe que o contrato de trabalho suspenso quer dizer que não tem, o empregado e empregador não tem direitos nem obrigações, a não ser aquelas elencadas na MP, como os benefícios, né, tirando o vale transporte e vale refeição, né, o auxílio alimentação, os outros benefícios eles têm que ser mantidos pelo empregador, com a ressalva desses dois
que são verbas indenizatórias, não existe ali obrigação, empregado-empregador, não existe obrigações, né, e nem direitos. Bom, enfim, essa estabilidade aqui é a que você, durante os 2 meses que está ali com o contrato suspenso, você não pode ser mandado embora. 2 meses depois também não, né? No caso da redução de jornada de trabalho, assim, há até uma discussão, né? Se pode, não pode ser mandado embora, mas enfim, é importante você saber o seguinte, que você vai ter essa estabilidade caso a sua empresa, o seu empregador, ele entre num programa, neste programa em específico. Então vamos lá, redução de jornada com preservação da renda. A ideia é essa, aí eu coloquei uma tabelinha, nessa tabelinha inclusive lá do site do Ministério da Economia, né? Isso aí vem dentro do resumo da MP. Então você tem 3 níveis de redução, de 25%, 50% e 70%. Você tem aí o aporte de 25%, na mesma proporção, 25%, 50% e 70% do valor correspondente, né, da redução do seu salário. Então, você trabalhava 8 horas por dia, vamos trabalhar com 50%, né, para ser uma conta redonda. Você trabalhava 8 horas por dia, ganhava R$ 1.500, teve a redução de metade da sua carga horária, de jornada, reduziu lá para 4 horas trabalhadas, consequentemente, seu salário que era R$ 1.500 caiu para R$ 750. A gente sabe que você não, com esse valor, você não vai suprir as necessidades da sua família adequadamente. Em razão disso, entra o auxílio. Então, o auxílio ele entra para quê? Ele entra aí para suprir a diferença, esses outros 50%, mas vamos entender isso aqui. Não é os R$ 750 que você receberia se estivesse trabalhando, não é o que você vai receber, não. Você vai ter uma perdazinha sim, mesmo trabalhando, você vai trabalhar essa quantidade de horários, mas você vai ter uma perdazinha sim. Por quê? Porque a regra, né, vamos dizer assim, a base de cálculo do que você vai receber está atrelada ao que você receberia no seguro-desemprego, né? Então, se você recebia, vamos pôr, no próximo quadro vocês vão ver, R$ 1.599. R$ 1.599,61. Quem recebe até esse valor recebe efetivamente de seguro-desemprego R$ 1.279. Então, para R$ 1.500, vamos pôr ali, né? 1.280 para 1.500 dá, você tem uma perda aí de 80%, né? Que é o cálculo, né? Você tem uma perda de 80%. Então, até R$ 1.599, você tem uma perda no seguro-desemprego de 20%. Vai receber 80%. Aí você vai receber essa diferença. Você vai receber R$ 750 mais o valor para chegar nesses 1.280 aproximadamente. Eu vou fazer a matemática, o cálculo, e aí vai ficar mais perceptível isso. Mas aqui, ó, vocês vão perceber o seguinte. Só pegar uma caneta aqui. Coisas importantes a respeito disso. Aqui relacionados isso é para quem? É para quem recebe até 3 salários mínimos. Seriam esse valor aqui, R$ 3.135, né? E também quem recebe mais de 2 tetos do regime geral. Só que assim, aqui, né, inclusive a MP ela trata essas pessoas como hipersuficientes. A gente não vai tratar aqui porque são casos bem isolados. Né, vamos tratar principalmente, né, onde existe o maior volume de pessoas, o maior volume de colaboradores. Então, esse aqui que são quem entra, né, são as pessoas que entram dentro desse acordo. Quem está aí, você vai perguntar assim, mas doutor, quem ganha mais de 3 salários mínimos e ganha menos do regime geral e que não tem ensino superior? Porque uma das regras, né, relacionadas a isso é quem tem só mudar aqui. Desculpa. Então, é quem tem ensino superior. Aí eu não estou nessa faixa, eu ganho mais de 3 mil, mas também não ganho 12 mil, né? Mais do que 2 vezes o teto do regime geral de previdência social. Bom, nesse caso, é o acordo coletivo que vai definir as regras e o quantum, né? Então, a MP ela não trata desses pontos. Então, assim, né? Você meio que está de fora desta regra da MP 936.
Então, nesse caso, os acordos coletivos é quem vai dizer seus benefícios e esses detalhes. Aqui, né, no que diz respeito à lei, é isso aqui. A lei, o MP, né, 936, é claro que depois, posteriormente, ela tem que ser convertida em lei. Tudo bem que é uma coisa emergencial. Então, vamos lá. Da suspensão do contrato de trabalho com pagamento de seguro-desemprego. Esse é, assim, né, vamos dizer assim, é a alma do programa, né, de manutenção de emprego e renda, que, na verdade, vai usar os recursos do seguro-desemprego para poder pagar essa diferença. Então, vamos lá, só para ficar bem claro aqui. Você vai ter a redução ou o contrato suspenso. Você tem o seu contrato suspenso, você vai receber integralmente o que receberia caso você tivesse sido mandado embora. Então você foi mandado embora, recebia lá R$ 1.500, R$ 1.599. Vou fazer a conta redonda, esse valor que é o teto, R$ 1.599. Você vai receber R$ 1.279 de salário. Então você vai ter uma perda de 20%, né, que é 80% do que você recebia. A média dos 3 últimos salários. Então lá, prazo máximo, 60 dias. Caso de suspensão, você tem a suspensão de contrato de trabalho, que será pactuado por acordo individual, escrito entre empregador e empregado. Então você, diretamente com o empregador, vai fazer o acordo. Ou você, que é empregador, vai fazer o acordo diretamente com o seu empregado, né? As regras são iguais para os dois lados. Essa aqui é a parte que eu já falei, né? Durante o período da suspensão contratual, o empregador deverá manter os benefícios pagos aos empregados. E é isso mesmo, né? Quando a gente fala de benefício, a gente fala de benefícios outros que não sejam alimentação e transporte, porque eles estão em casa. Você está em casa, você não precisa de pagar ônibus, de pegar ônibus nem nada. A mesma coisa é a questão do vale-refeição. Que a ideia do vale-refeição é te dar o alimento, né, ali durante o trabalho. Você vai estar em casa, então não faz jus a essa verba, que é uma verba indenizatória. Agora os outros benefícios, por exemplo, plano de saúde, ele tem que continuar pagando. Um seguro, de repente você tem um seguro de vida, alguma coisa assim, tem que continuar pagando, né? Algumas outras coisas aí que você tem no seu contrato de trabalho com o seu empregador, ele é obrigado a manter o pagamento dessas verbas aí durante esses 2 meses de suspensão. E a garantia provisória no emprego durante o período de suspensão. Então você tem uma garantia, que é aquela estabilidade que eu falei. Estabilidade de 2 meses, né, que é o período de suspensão do contrato, mais 2 meses após, né, a cessação da suspensão do contrato. Então, contrato de trabalho, a suspensão acabou hoje, de hoje para 60 dias, né, daqui 2 meses você ainda está estável. O empregador não pode te mandar ele embora, tá? Nesse período. Aqui é a suspensão, vamos lá. Aqui é o quadro, uma outra regra, que é o seguinte. Essa regra é uma regra mais específica para as empresas. E aqui a gente tem o que? A gente tem a questão de a minha empresa, ela vai pagar meu salário todo ou só uma parte, né? Qual que é o limite disso e tal? Bom, a MP ela tratou isso da seguinte forma: as empresas que faturaram até 4,8 milhões de reais no ano de 2019, elas vão estar aí cobertas, né, 100% de seguro-desemprego. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que, dentro daquelas regras, né, que eu já falei, o governo federal, né, a União, ela vai bancar 100% do seguro-desemprego. Mas e se a empresa é uma empresa, né, de porte médio para grande e ela fatura mais de 4,8 milhões de reais? A gente sabe que existem grandes redes de varejo aí, né, faturam bilhões por ano, né, e seus funcionários, seus colaboradores ganham ali 2, 3 salários mínimos, né, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas nessa faixa, né? E nesse caso é o seguinte: essas empresas que faturam mais de 4,8 milhões de reais por ano, né, ou que faturou no ano anterior, né, no caso ano 2019, mais de 4,8 milhões de reais, essas empresas elas são obrigadas a pagar 30% do seu salário, do que você tem que receber. Então a conta fica da seguinte forma: empresas que faturaram até 4,8 milhões vão pagar, a União vai pagar 100% do salário e as empresas não vão pagar nada, né?
Empresas que faturaram em 2019 mais de 4,8 milhões de reais, elas vão pagar 30% e o governo federal 70%, conforme está aqui, né? 70% de seguro-desemprego. No caso de 4,8, né, quem faturou mais, quem faturou menos, 100%, que é esse aqui. As regras, né, funcionam da mesma forma, né, então vai ficar da mesma forma as regrinhas de como vão funcionar aí aquela questão toda de suspensão, redução, a regra do seguro-desemprego, que é justamente o que a gente vai estar falando agora. Então vamos lá, que é a parte do cálculo, é a parte importante. Essa aqui, esse quadro aqui ilustra, né, eu fiz esse desenho aqui no Excel para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Aqui os valores já estão atualizados de acordo com a tabela de 2020, faixas de salário médio e valor da parcela. Então vamos lá, quando você manda embora, né, quando existe ali a rescisão sem justa causa do contrato de trabalho, e você recebe lá as guias para poder dar entrada no seguro-desemprego, você lá né, a pessoa que te atende, ele vai fazer a média dos seus últimos salários. Então ele vai fazer a média, vai pegar lá os seus 3 últimos salários, vão somar esses 3 últimos salários e depois dividir por 3. Vai chegar na média. Então, a média R$ 1.599,61. Até essa faixa aqui, para você achar o que você receberia de seguro-desemprego, basta você multiplicar por 0,8% ou 80%. Então você vai fazer um cálculo simples, básico, na calculadora lá. Meu salário médio é R$ 1.599,61, né? Menos 80% vezes 80%, você vai chegar nesse valor aqui, ó, que é justamente o valor que dá os 80% sobre esse valor aqui. O que acontece? Esse é o valor que você vai receber de seguro-desemprego, tá? Ah, mas eu ganho um pouquinho mais, a minha média é diferente, né? Então, ó, a partir de R$ 1.599,61, se você ganha um pouquinho mais do que isso, a regra muda. Até R$ 2.666,29, fica um pouco diferente. Qual que é a temática do cálculo? Você vai pegar o que exceder esse valor, né? O que exceder os 1.599, vai multiplicar o que exceder. Então, 1.500, vamos arredondar, R$ 1.600. Ah, mas a média deu R$ 1.800. Então, R$ 200 foi o que excedeu. O que excedeu você vai multiplicar por 50% ou vai simplesmente dividir por 2. Vai dar R$ 100. R$ 100 você vai somar a esse valor aqui, ó. Então você vai pegar R$ 100 mais 1.279. O seu seguro-desemprego vai ser de R$ 1.379, né? Ah, mas mas eu ganho um pouco mais, o meu salário é maior, a minha média dá mais do que R$ 2.666. E aí a notícia é ruim, porque é o seguinte, o seguro-desemprego ele tem um teto, né? E o teto é justamente esse aqui, ó, 1.800 e aqui tá errado, é R$ 1.813. Aqui tá com erro de digitação aqui. É R$ 1.813,03, né? Esse valor está atualizado, é atualizado 2020. R$ 1.813. Então, acima de R$ 2.666,29, você vai receber. Minha média salarial é R$ 3.000. Minha média salarial é R$ 5.000. Não importa. O que você vai receber de auxílio nesse período é R$ 1.813,03. Porque o seguro-desemprego tem um teto, né? E o teto é esse aí. Então não adianta. Esse cálculo ele vai funcionar para quem, especificamente para quem recebe entre esse valor e esse valor. Abaixo desse valor é só multiplicar por 80%, que você vai chegar nesse valor aqui, que é o que você vai receber efetivamente. Tá explicado então? Deixa eu só mudar aqui para o outro modo. Bom, é isso então. Finalizando aqui, bom, rapidamente eu vou aproveitar que vou fazer estou fazendo essa explicação. Vamos fazer aqui um cálculo, né, rapidamente, aqui ao vivo, para vocês entenderem
essa ideia. Então vamos lá, vamos capturar aqui eu vou colocar minha calculadora na imagem e vamos fazer um cálculo aqui para você entender e saber exatamente quanto você vai receber, tá? Então vou capturar uma janela aqui. Então tá aqui, ó, aqui é a minha calculadora. Acompanhe comigo. Digamos então lá que você receba, que você ganhe eu sou vendedor, trabalho na loja e tal, eu sou vendedor, meu salário é variável. Então, vamos achar a média, primeira média. Então, no primeiro mês você ganhou, nos últimos 3 meses, em um mês você ganhou lá, você vendeu 1.900, ganhou de salário, né, R$1.900, mais no outro mês você ganhou mais R$1.750. E no outro mês você ganhou R$1.680. Deu R$5.330. Você pega esse valor aqui, divide por 3. Achamos a média. Então a média, nesse caso, é R$1.776,66. Essa é a média do seu salário. Então vamos lá, vou zerar aqui a calculadora. R$1.776. Deixa eu só abrir aqui para eu ver aqui exatamente. 66 centavos. Com 66 centavos. Então essa é a média. Você pode ver que esse valor aqui, ele está fora do... Só abaixar aqui, ele está fora, ele está aqui, ó, ele passou dos 1.599,61 centavos. Então, não é simplesmente multiplicar por 80% para a gente achar o valor. A regra é diferente. Qual que é a regra então nesse caso? Então, doutor, o que eu faço então? Então, beleza. A gente já sabe que acima de 1.599,61 a conta é diferente. Então vamos lá, 1.776,66 menos 1.599,61 reais. Vai dar R$ 177,05. Esse valor aqui, ou você multiplica por 50% ou você divide por 2. No aspecto didático, dividir por 2 é muito mais fácil, né? Divide por 2. R$ 88,52. Esse valor que deu aqui de R$ 88,52, a gente vai somar aos 1.279,69, tá? Então vamos lá. 88,52 mais 1.279,69. Então, vamos lá. Só pegar aqui a memória do cálculo para você entender certinho. Você que recebe em média R$ 1.776, né? A média dos seus últimos 3 meses de trabalho foi R$ 1.776,66. Você vai receber nesse período, com seu contrato suspenso, né? Nesse caso, um contrato suspenso, você vai receber R$ 1.368,21. Esse é o valor que você vai receber efetivamente. Você vai ter uma perda aí salarial na média de 312 reais, né? É um valor considerável, né? É um valor considerável, mas é menos pior do que estar fora, né? Ser mandado embora, perder o emprego e tal. Além de manter as estabilidades, né? Você vai ter 2 meses de estabilidade. Isso tudo é para poder a economia ganhar um fôlego e se recuperar depois da pandemia. Beleza, então? Então ficou aqui. Se tiverem mais dúvidas, né, em relação ao cálculo, pode entrar em contato conosco. Deixa lá nos comentários lá. Alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa que de repente você queira saber mais a respeito, né, dessa situação dessa MP 936, mais dúvidas relacionadas a benefícios, a obrigações, a direitos, no aspecto de redução de salário, ou se sua dúvida for simplesmente a questão de valores, né, a gente tem aí a tabelinha, pode pegar essa tabelinha e usar ela, que você vai ficar assim, 100% vai saber exatamente o que você vai receber nesse período. Beleza? Então um abraço. Precisando da gente aí de alguma informação, de algum esclarecimento, estamos à disposição. Só deixar lá no comentário que a gente responde. Um grande abraço.